É certo que o crente estará aguardando a ressurreição do corpo, o qual voltou temporariamente ao pó após a morte, e nós já vimos que essa pessoa estará consciente e apta a desfrutar de alegrias. Enquanto isso, o perdido já estará padecendo sofrimento no Hades. Uma palavra grega que significa lugar dos mortos, mas pode ser entendido como condição de morte. E às vezes é traduzida por inferno também, né, em algumas traduções da Bíblia, mas não é o lago de fogo ainda. Antes mesmo que o incrédulo vá para o seu destino final, que é o lago de fogo, que está vazio nesse momento, o incrédulo permanece no Hades, que é a condição de morte, mas sofrendo já. Obviamente, o estado do crente no pós-morte e antes da sua ressurreição trata-se de um estado intermediário e passageiro. Jesus ressuscitado é as primícias dos que dormem, fala em 1 Coríntios 15 e 20. Na Bíblia, a expressão dormir, interessante isso, ela é usada para os que morreram na fé. E ela está relacionada ao corpo, não à alma e ao espírito. Isso fica muito claro quando é feita a menção da morte de Davi como tendo dormido e visto a corrupção. Obviamente, Davi era um homem salvo, e a sua alma e espírito não viram a corrupção, mas apenas o seu corpo material viu a corrupção. Atos 13, 36, porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Percebe? É o corpo que viu a corrupção, o corpo que se corrompeu. 1 Coríntios 15, 42, assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia seu corpo em corrupção, ou seja, enterra seu corpo em corrupção na terra para corromper, ressuscitará em incorrupção. Atos 2,31. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, ou inferno, algumas traduções está errada, a tradução inferno. No Hades, não foi deixada no Hades, que é a condição de morte, não. Nem a sua carne viu a corrupção. Perceba que essa passagem deixa claro que nem uma coisa nem outra aconteceram com Jesus. Ele nem foi para o Hades, ele nem permaneceu no Hades, e nem o seu corpo se corrompeu. A sua alma não será deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Outras passagens que utilizam o verbo dormir para a morte dos santos, sempre relacionado ao corpo, como foi com Davi, no versículo que eu citei, são essas. 1 Coríntios 11:30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Esse dorme quer dizer que não tinham morrido, mas eram crentes em Cristo. 1 Coríntios 15:20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou de entre os mortos, e foi feito as primícias, os primeiros frutos dos que dormem. 1 Tessalonicenses 4,15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Coríntios 15, 17 a 18, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 2 Pedro 3,4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, os patriarcas dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Perceba que todas as vezes o verbo dormir é usado para crentes, salvos. Eu não me lembro de existir nas Escrituras o verbo dormir sendo usado para incrédulos. Mas vamos voltar ao nosso assunto, que é a preciosa esperança que o crente pode ter de estar com Cristo imediatamente após sair desta vida, através da morte, ou se o arrebatamento não acontecer primeiro. O crente não está aqui esperando pelo cumprimento de profecias do Antigo Testamento, ele não está esperando pela vinda do Anticristo, ele não está esperando pela concretização da apostasia, ele não está esperando pela deterioração das condições do mundo, ele não está esperando pelo reino milenial de Cristo. A esperança do crente é estar com Cristo. Assim como a esperança da noiva, que é um tipo da igreja, é o noivo, é a chegada do noivo. Ela não está esperando pela festa de casamento, pelo cartório, pelos presentes e por tudo mais. É o noivo que ela quer. Se não for assim, tem alguma coisa muito errada com essa noiva. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Romanos 8,29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma prévia do que nós seremos pode ser vista no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram em glória, juntamente com Jesus, em Lucas 9, 28 a 36. Os dois profetas de Deus estavam vivos, conscientes e foram imediatamente identificados, ou seja, não perderemos nossa identidade na glória. Eu serei eu, você será você, e nós iremos nos conhecer, sim. 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Porém, isso é a condição na qual estaremos eternamente. O que acontecerá após a ressurreição, quando o Senhor transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, como fala em Filipenses 3,21. De qualquer modo, isto deve ser o que nós almejamos, estar com Cristo,
sermos transformados à semelhança dele, desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais reservadas para nós nos lugares celestiais, as quais já são nossas, graças à obra que ele consumou, conforme é prometido em Efésios capítulo 1, versículo 3. Não faria sentido o crente ser mandado para um lugar intermediário e não diretamente para a presença de Cristo, depois de termos revelado o desejo de Deus a nosso respeito? Acaso faria sentido Estevão ter a visão de Jesus esperando por ele, à destra da majestade nas alturas, e não ir diretamente para lá após o seu apedrejamento, ir para algum outro lugar, algum necrotério, alguma sepultura, ficar dormindo, ou algum outro lugar intermediário, ou reencarnar, ou qualquer bobagem que os homens têm inventado? Não, de jeito nenhum.